Graça e paz. Hoje nós vamos falar de Daniel 3, uma história muito conhecida, muito impactante e muito bonita. Nós vemos aí a maravilha, o milagre de Deus sendo operado na vida de Ananias, Misael e Azarias, que é a história da fornalha de fogo ardente. E a história diz que Nabucodonosor construiu uma estátua e queria que todos adorassem aquela estátua, né? Resumindo a história. E no momento onde ele chama as pessoas importantes e ele coloca música e as pessoas tinham que adorar, tinham que se prostrar e adorar a estátua, esses jovens não adoram, não se prostam e não adoram. Porque nós vimos lá em Daniel 1 que esses jovens, eles tinham uma identidade definida. Eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam que eles estavam ali na Babilônia, mas eles não eram babilônicos, eles eram judeus. Eles eram da família, eles eram da tribo, eles eram povo escolhido e eleito por Deus. E eles não adoravam a deuses estranhos. Eles conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam e sabiam que em Êxodo 20, a palavra de Deus dizia lá no verso 3, 4 e 5, que eles não deveriam ter outros deuses, que eles não deveriam fazer outros deuses, que eles não deveriam se encurvar a outros deuses e nem servir a outros deuses. Então eles falam no verso 17 que eles não iam se encurvar e que eles não iam adorar. E Nabucodonosor dá uma nova chance para eles. E eles dizem para Nabucodonosor que não tem conversa. Eles não iam fazer. E eles também conheciam a profecia de Isaías 43, 2, que dizia: quando passares pelas águas, estarei contigo. E pelo fogo, ele não te consumirá. Então, no verso 17 de Daniel 3, eles dizem o seguinte: se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Ou seja, a nossa vida não está nas tuas mãos, Nabucodonosor. A nossa vida está na mão do nosso Deus. E no verso 18, eles dizem assim: se não fica sabendo, não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem que você levantou. E aí o texto diz que eles foram jogados na fornalha. As pessoas que foram usadas para jogá-lo na fornalha, como a fornalha foi aumentada o calor, essas pessoas morreram quando foram levados lá e eles não morreram. E dentro da fornalha, quando Nabucodonosor olha, eles estão passeando e havia um quarto homem na fornalha. E esse quarto homem é o próprio Senhor, que sempre está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Na verdade, nós temos o Senhor conosco o tempo todo. Mas às vezes nas dificuldades da vida a gente acha que está sozinho, mas não está. E aí ele olha e ele diz que a aparência era como do Filho dos deuses. E ele fica muito espantado, porque o fogo só serviu para desatar aquilo que Nabucodonosor tinha atado, que eram os pés e as mãos de Ananias, Misael e Azarias. Eles estavam soltos, eles estavam passeando e eles estavam com a presença do quarto homem na fornalha de fogo ardente. E aí Nabucodonosor manda eles saírem e eles saem sem o menor prejuízo, sem nem cheiro de fumaça. E Nabucodonosor então, no verso 28, ele reconhece o Deus de Israel. E ele diz: bendito seja o Deus desses jovens. No verso 29 ele faz um decreto. E no verso 30 ele faz prosperar os jovens. E nós aprendemos que só quem estava ali dentro da fornalha é que teve a experiência do quarto homem. Os outros judeus que se encurvaram, que temeram a Nabucodonosor, até viram, mas não tiveram essa experiência. Então, que nós não nos encurvemos diante das lutas, que nós não adoremos a outros deuses, mas que nós possamos ter essa identidade definida, essa fé, essa força, essa definição e crer nas promessas que Deus tem para as nossas vidas. Deus nos abençoe.